Amém, igreja? A graça e a paz? Amém? Vocês não estão acordados, não. A graça e a paz? Ah, agora sim. Muito bom estar aqui novamente, né? Faz aí uns dias que eu estava viajando a trabalho, com a graça de Deus. Deus me levou, Deus me trouxe e eu estou aqui novamente. E antes de começar, eu tenho 2 recados para dar. O primeiro recado é que você que veio de moto, tá? Você pode colocar sua moto aqui dentro da igreja, do lado aqui, tá? Para não deixar ela lá fora, tá bom? E o segundo recado é sobre o Pix. Se você faz o dízimo pelo Pix, lembra de colocar no Pix dizendo lá na mensagem, não tem lá, na hora que você coloca a mensagem, coloca assim, Paysandu, né? Para na hora de fazer a contabilidade a gente saber que os dízimos são aqui de Paysandu. Glória a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar, né, sobre não fugir do seu chamado. Por muitas vezes a gente sabe, e eu estou aqui para dizer isso para vocês, que por muitas vezes é desafiador a gente estar aqui no púlpito, levando uma palavra, falando do seu chamado. E o seu chamado começa onde? Dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Com a sua esposa, com seus filhos. Esse é o maior desafio para um homem de Deus ou uma mulher de Deus, né? A gente pregar o Evangelho através das nossas atitudes de vida, né? Do Evangelho de Cristo. E eu quero falar sobre esse chamado, de você não fugir desse chamado, com base na palavra de Deus, de Êxodo capítulo 3 e de Êxodo capítulo 4. Nós não vamos lê-lo inteiro, mas depois você pode ler, né, ele inteiro. Ele vai contar a história de Moisés, a trajetória de Moisés, quando Moisés é chamado para livrar o povo do Egito. Mas eu vou ler 2 versículos-chave aqui para a nossa ministração. Amém? Glória a Deus. Primeiramente eu vou ler Êxodo 3, do 3 ao 4. Tá? Se quiser me acompanhar, é o primeiro versículo que eu vou ler da nossa palavra. Vou lá ver de perto essa coisa espantosa. Essa coisa espantosa que Moisés está falando aqui é que ele estava na casa de Jetro, apacentando as ovelhas. Ele já tinha fugido, né, do Egito e tinha ido para a casa do sogro dele. Ele estava apacentando lá as ovelhas, e enquanto ele sobe no Monte Horebe, ele vê algo, né, espantoso, como diz a Bíblia aqui. Falou, como é isso, né? Um fogo não queima aquela moita, o fogo não queima aquela sarça. Como é que isso pode pegar fogo e esse negócio não é consumido, né? E ele quis entender isso. Mas quando indo para lá, o Senhor chamou Moisés pelo nome e disse, Moisés, Moisés, né? E Moisés respondeu, eis-me aqui. Repete comigo, eis-me aqui. Não. Eis-me aqui. Amém, glória a Deus, tá? Esse foi o chamado de Deus para Moisés, tá? E aí a história vai discorrer. Aí lá no capítulo 4, se você quiser me acompanhar, no versículo 1, Moisés disse, essa água é abençoada. Moisés disse, eles não vão acreditar em mim, não vão querer fazer o que eu disser, eles vão dizer que nada, o Senhor nunca apareceu para você. Na nossa caminhada cristã é muito natural, né? Às vezes você vem e fala, não, eu não vou me ouvir, eu vou falar uma palavra lá, né? Não vou nem prestar atenção no que eu estou falando, né? E por vezes você realmente não precisa falar. Eu vou olhar para a sua vida, eu vou olhar para o seu comportamento para realmente entender se você tem Cristo ou não, se você é cheio do Espírito Santo ou não. Então, quando a gente observa a trajetória da vida de Moisés, fica evidente que Deus tinha um propósito muito forte na vida de Moisés. E isso é tão verdade que quando Moisés nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó para quê? Para que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. Essa era a ordem que Faraó deu. Falou, manda matar todos os filhos dos hebreus que nascerem homens, né? No segundo momento, a sua mãe esconde Moisés por uns 3 meses mais ou menos, e quando não dava mais para guardá-lo, olha o que ela fez, ela constrói um cesto de betume e coloca o menino e lança ele no rio. Esse é o Moisés. Aí, se a gente parar para pensar, pensa comigo,
Quanta coisa, né, poderia ter acontecido. O cesto poderia ter virado, sim ou não? O cesto poderia ter virado no rio, né, encalhado em alguma galhada, ou ainda algum animal poderia ter comido aquela criança, pego aquela criança. Mas Deus guardou Moisés. Deixa eu te falar, Deus guardou você. Se você veio até aqui, você está guardado pelo Senhor. Muitas coisas poderiam ter acontecido, e muitas coisas aconteceram, mas você está aqui. Você chegou até aqui. Então eu já quero profetizar na sua vida. Deus está te guardando para uma grande obra. Quem crê? Amém? Deus está guardando você para uma grande obra. Eu apenas preciso que você respeite o processo. E muitas vezes por não respeitar o processo, né, por querer dar uma ajudinha para Deus, né, vai dar problema. E eu preciso respeitar isso. A gente precisa entender que, por exemplo, as mulheres quando ficaram grávidas, sua esposa quando ficou grávida, no dia seguinte, deixa eu falar para você, não nasceu a criança. Teve que esperar o quê? 9 meses para acontecer. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quem aqui tem profecia de Deus para a sua vida? Eu tenho. Amém? Só que, independente se você acredita ou não, essa profecia vai acontecer. Por quê? Porque Deus é fiel para... Acabou. Então, se você não se preparar, deixa eu te falar, vai acontecer a profecia. Entendeu? Da mesma forma, não me preparei para o meu filho nascer. Então, nasceu. Deixa eu te falar, vai ter que cuidar agora da criança. Da mesma forma a profecia de Deus. Se você não se capacitou, não se preparou, ela vai se cumprir. Porque Deus é fiel. Depois que Moisés é colocado no rio, ele é encontrado por uma princesa, que é a filha de Faraó. E logo em seguida, a sua própria mãe o cria como ama, né? A criança é colocada pela irmã de Moisés no rio, e aí a filha de Faraó encontra, e aí a menina fala, você tem quem cuida dessa criança? Eu tenho, né? Aí chama a própria mãe de Moisés para cuidar. E aí Moisés é levado para o Egito, onde é ensinado para ele o quê? Os costumes egípcios, tá? Lá em Êxodo capítulo 3 é narrado que Moisés já era grande. E aqui um grande aviso, cuidado quando você se achar muito grande, você se achar que você já prega demais, você já sabe você se achar que você é um bom profissional, que você é o cara da venda, você é o cara da compra, né? O mecânico. Deixa eu te falar, é Deus sobre a sua vida, né? A Bíblia diz o seguinte, ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. Eu não me lembro, né, de eu passar debaixo de um pé de fruta e o pé de fruta ficar assim, aqui meus frutos, aqui, olha as mangas que eu tenho, olha aqui as uvas, é assim? Não é, ela simplesmente dá o fruto, então deixe que os seus frutos falem, né, dessa árvore, ou seja, o brilho que você carrega, esse brilho não é para brilhar você, esse brilho é para você iluminar as pessoas, os caminhos das pessoas que vão passar pela sua vida. É para isso que existe o brilho de Cristo dentro da sua vida. Amém? Tá? Então, ou seja, é tudo sobre Cristo. É tudo sobre isso. Bom, voltando lá para Moisés, Moisés estava com cerca de 40 anos quando ele sai para conhecer o seu povo e observa o que? Um egípcio, tá? Tudo isso que eu estou contando aqui, gente, está lá em Êxodo 3 e 4, tá? Sendo rude com um hebreu. E ele faz o que? Mata o egípcio. E olha que interessante, da mesma forma como o vento remove a areia do deserto, né, com o tempo, todo o erro que você praticou ou continua praticando vai aparecer. Onde você pode se esconder de Deus, né? Deus tem olhos em todos os lugares. Então Deus precisa o quê? Santificar você para te usar. Então primeiro eu preciso limpar você, lavar você precisa entender da palavra de Deus, você precisa entender e meditar na palavra de Deus, né? Todos os dias quando você sai de manhã, né, a primeira coisa que você normalmente deve fazer é pegar o celular, e aí você olha, ele está com quantos por cento? 100%, sim ou não? 100%, a não ser que você esqueceu de colocar ele na tomada, mas a grande maioria das vezes ele está com 100% de bateria, e aí você vai dar conta, né, de encarar esse dia.
Agora pensa comigo, o mundo jaz no maligno, você levantou, não orou, não meditou na palavra, não se preparou emocionalmente para esse dia. Você sai de casa com 30% de bateria, cara, não dou 10 horas, você já está arriando. Primeiro que cortar a sua frente, fala, ô! Por quê? Porque você não se encheu. E Nicola, eu tenho que fazer isso de quanto em quanto tempo? Todo dia. Todo dia você acorda, todo dia você lê a palavra, todo dia você medita, e essa palavra é o combustível que você vai ter durante o dia. Você vai ser afrontado, você vai ser fechado no trânsito, enfim, você vai enfrentar situações que, se você tiver uma palavra de Deus dentro do coração, porque você meditou de manhã, você vai conseguir enfrentar. Você vai conseguir enfrentar o inimigo, tá? Agora, depois de um tempo, Moisés vê 2 hebreus, depois desse fato que aconteceu, que Moisés mata, né? Moisés vê 2 hebreus que estavam brigando, e Moisés repreende eles. E aí, né, o que Moisés fez foi julgar, tipo assim, cara, né, o meu pecado ninguém sabe, né, e eu vou recriminar esses caras que estão brigando. E aí a resposta do hebreu foi o seguinte: quem te colocou como príncipe, ou maioral, ou juiz sobre nós? Lembra que eu falei? A areia, o pecado, ele é descoberto. E aí, no primeiro momento, parece uma fala comum. Sim ou não? Quem que te pôs, né, como príncipe ou maioral sobre nós? Quem é você? Você está pensando que você é quem? Está se achando só porque você mora na casa de Faraó? Quem é você? Ou seja, parece uma palavra simples, mas foi uma palavra muito pesada. Foi movida de ciúmes, foi movida de inveja, já que Moisés não morava com os hebreus. Moisés morava no palácio, morava com Faraó. E o que eu quero dizer? Uma palavra maldita, uma palavra mal falada, fez com que Moisés desistisse dos seus sonhos, fez com que Moisés desistisse do seu chamado. E aí eu pergunto para você, quem foram as pessoas que disseram para você que você não iria conseguir? Quem foram as pessoas que disseram para você que você era burro, que você era burra, que você não entendia nada, que você não dava conta? Quem foram? Quem foram as pessoas que julgaram você por algo que você não fez? Ou seja, uma palavra maldita, uma palavra mal falada, te afastou do teu chamado. Você poderia estar indo muito mais longe, mas você acreditou nas palavras da serpente. E você precisa entender, é o que Deus fala sobre você. E Ele fala que você é mais do que vencedor, né? Então eu não sei quais foram as palavras que você ouviu, né? Mas nessa noite eu estou aqui para relembrá-lo que tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, nesse momento, eu quero fazer uma simples oração. Baixe sua cabeça. Pai, nesse momento eu quero orar pela vida aqui dos meus irmãos. E nesse momento, Pai, nós desligamos toda palavra maldita, toda palavra mal falada sobre eles, ó Pai, sobre a sua casa ou sobre a sua família. Pai, nós somos os teus filhos, separados, santos, e ligamos nesse momento, Pai, toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, Deus, que estão em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E quem crê, dê glória a Deus. Amém? A gente precisa aprender que vão dizer palavras sobre nós, mas nós precisamos aprender a arrancar essa semente maligna de dentro da nossa mente, porque senão ela vai crescer. Ela vai crescer. Então nós precisamos remover isso, tá? Então, ou seja, esta palavra do hebreu, né, quem te colocou sobre príncipe sobre nós, né, literalmente o enviado do diferente, né, vamos falar assim, chegou aos ouvidos de Faraó, que mais tarde, sabendo disso, manda buscar Moisés para matá-lo, e com isso Moisés foge para o deserto. Percebe o que está acontecendo aqui? Moisés fugindo do seu chamado. Então, o que eu tenho visto hoje não é diferente. Nos nossos dias atuais, quantas pessoas têm desistido
do seu chamado. Por quê? Porque fica dando ouvido a palavras maldosas. Fica contando a sua intimidade para quem não é íntimo. Encontra com o cara no mercado, fala, então, irmão, você sabe? E aí começa a falar da sua vida. Não tem que falar, não é íntimo. Porque só as pessoas íntimas é que pode te ferir. Só as pessoas que conhecem a tua intimidade é que pode falar mal para você. Se alguém passar do lado de lá, eu nunca vi na vida, fala, Nicola, como você é feio? Eu falo, você é doido? Não te conheço? É ou não é? Agora, se passa do lado de lá, minha esposa, e vira para cá, ô feio, ferrou, lascou. Porque ela é íntima. Ela conhece. Então as palavras que vêm dela têm um peso muito grande. Tanto dela quanto da minha família. Percebe? Se alguém entrar aqui em russo xingando, todo mundo vai rir do cara. Fala, doido. Agora, se entra alguém aqui xingando em português, essas palavras têm sentido dentro de você. Então não é o que eu falo, mas é o que tem dentro de você que dá sentido. É você que dá sentido para aquilo que estão falando. E aí, se você acredita nas palavras mentirosas, ou seja, você é feio, você é burro, você não é capaz, é você que está dando sentido para essa palavra. Ela tem que morrer em você. Tem que ter uma blindagem aqui. Capacete da salvação. Palavra de Deus na sua mente. E aí quando vem uma mentira, você fala, é mentira, a verdade aqui é Deus me ama, eu sou filho de Deus. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Percebe que eu troco? Eu troco pela verdade, né? Então, por vezes nós não temos discernimento do nosso propósito e acreditamos que o inimigo é contra nós. Só que, deixa eu te lembrar, Deus usa todas as circunstâncias para nos ensinar e nos preparar para a boa obra. Por vezes você fala, nossa, né, o inimigo está furioso. Às vezes não é, às vezes é Deus permitindo você ir para o deserto para tratar com você. Algo que você precisa melhorar. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Moisés, por não conhecer Deus intimamente, ele acaba acreditando nas palavras daquele hebreu e fica ali por 40 anos. Deixa eu te falar, é você que determina o seu deserto. É você que determina. Deus não fala se vai ficar 100 anos, 200 anos, 50 anos, 10 anos. É você. É você que precisa entender o que eu preciso aprender nesse deserto. Porque sou eu que determino o tempo que eu quero ficar lá. Errei. Vira, pede perdão, recomeça, fala, Deus, como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que melhorar isso? Então, quanto antes você perguntar para Deus o que você precisa aprender no seu deserto, mais rápido você vai sair dele. Você já viu um medidor de batimento cardíaco? Normalmente ele é pip, pip, não é assim? Sobe e desce. E quando ele para? Morreu. Significa que a sua vida não vai ser assim, irmão. Ela vai ser assim, ó, de picos e vales. Ela vai ser de problemas e soluções. Significa que quanto mais rápido eu sair desse vale, vou para o próximo pico. Entende? Então eu preciso aprender o que está acontecendo. Porque assim, a partir do momento que você tem esse problema aí para resolver e Deus resolve, vai vir outro. Porque Ele precisa trabalhar você, Ele precisa melhorar você, Ele precisa desenvolver você. Amém, igreja? Ele precisa desenvolver você. Então é interessante que quando nós estamos nos desertos da vida, acreditamos que Deus esqueceu da gente, sim ou não? Ah, Deus esqueceu de mim aqui. Onde já se viu eu passar isso? Eu passar isso? Não pode. Só que nos desertos da vida, você pode fazer duas coisas. Você pode abrir a boca e reclamar, ou você pode abrir a sua mente e aprender. Amém? Então, eu vou abrir a minha mente, o meu entendimento, falar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Né? Se Ele se preocupa com os pardais, você acredita mesmo que Ele não vai lembrar de você? Vai lembrar. Deus não se esquece, nunca irá esquecer de você, ponto. É por isso que Ele mandou Cristo na cruz, porque Ele nos ama, né? Interessante que quando Deus vai chamá-lo, quem? Moisés, Ele encontra Moisés, um Moisés que tinha desistido dos seus planos, desistido dos seus sonhos e desistido do seu chamado. E aí eu preciso lembrar você, eu não sei qual que é o seu chamado, mas deixa eu te dizer, Deus não tem plano B. Deus tem plano A. Só esse plano que Ele tem. E se Ele te chamou para fazer uma obra, tu não foge não. O último que fugiu, Deus jogou para fora do peixe, assim, cuspiu ele. Ele vai te caçar, Ele vai te achar. Não adianta você fugir dele. Simplesmente você tem
que dizer sim para ele, é só isso. Então Deus jamais desistiu dos sonhos de Moisés, e ele usou todos os argumentos para que Moisés tomasse uma posição de vaso de honra. Tem que se posicionar com Deus, não dá mais para ficar meio aqui, né? Não existe. Só que durante a conversa de Deus com Moisés, por ainda não entender a sua identidade de filho, tá? Diga assim: eu sou filho de Deus. Significa que você tem um pai. Ponto. Tá? Mostra 5 desculpas para não voltar para o Egito, para não voltar para o seu chamado. Sabe quando Deus te chama, você fala: então Deus, sabe o que é? É ter uma moça lá, manda ela, né? Manda a Juliana. Não, manda a Madu, né? Manda a Nadir. Não, manda a Simone. Sabe, você fica passando, e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, igreja. Ou seja, sobre o seu chamado e quais são as desculpas que você tem dado para Deus para não realizar a vontade dele aqui na terra. Deixa eu te falar, tudo isso que você está aprendendo de Deus, tudo isso que você está aprendendo de Jesus, César, você acha, aí você não espalha essa boa nova, você não fala do Evangelho de Cristo, amém? Aí você vai querer converter quem no céu, irmão? Moisés? Abraão? Lá está todo mundo convertido já, está todo mundo com Deus, é aqui. Esse conteúdo e esse conhecimento que você está aprendendo é para cá, são para essas pessoas que estão aqui em Paysandu, essas pessoas do seu trabalho, que ainda não conhecem a Cristo. Percebe? Tem que parar de dar desculpa? Então, eu preciso que você seja mais forte do que sua melhor desculpa. Tá? Porque eu costumo dizer que quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. E aí eu quero falar então das 5 desculpas que Moisés deu. De repente, vê se você se encaixa aí, se você anda dando desculpa para Jeová ou não. Tá? A primeira desculpa que Moisés deu para Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Né? Moisés ficou cerca de 40 anos no deserto e a fala do hebreu ficou presa aonde? Na sua cabeça. De repente ainda você está aí: eu sou burro, eu não sou capaz, eu não sei falar, né? Eu não sei andar, eu não sei falar, eu não sei tocar. Você está acreditando nessas palavras. Você é imagem e semelhança do seu Criador. Deixa eu te falar, você tem toda a capacidade para fazer o que você quiser. E se você acredita que você dá conta, você está certo. Se você acredita que não dá conta, você também está certo. Mas qual que é o problema? As pessoas não querem pagar o preço. Aí, né? Eu quero ser milionário. Não, você não quer ser milionário. Você quer as benesses de ser uma pessoa de muitas posses. Por quê? Porque ser milionário implica em trabalhar até mais tarde, acordar mais cedo, conversar com advogado, conversar com contador, conversar com vários funcionários. Você vai ter muito mais trabalho. E a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, para o chamado, você tem que parar de dar desculpa, né? Ou seja, essa frase, quem te colocou como príncipe sobre nós, foi uma palavra maldosa e surtiu um efeito tão grande na vida de Moisés que ele fugiu para o deserto. Foi a primeira coisa que ele fez. Então, de repente, você está fugindo por causa de uma palavra mentirosa que o inimigo falou na sua mente e você está acreditando. Que você não é uma boa mãe, que você não é um bom pai, que você não é um bom filho, que você não é um bom amigo, que você não é um bom profissional. Mentira! Se você é a imagem e semelhança do seu Criador, tudo que você faz é com excelência. É só uma questão de treinar, de desenvolver, tá? Depois já não se sentia mais útil para a obra de Deus, né? Eu não sirvo, eu não dou conta. E hoje nós temos, né, que pensar sobre as palavras que a gente lança sobre as outras pessoas. Cuidado com o que você fala, cuidado quando você abre a sua boca. Por quê? Porque a palavra tem poder para matar ou dar vida ao sonho dos irmãos. E às vezes você fala uma palavra e essa palavra tem um peso muito grande na vida da pessoa que você ama ou que você tem estima, né? Nossas palavras têm o poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios em troca. Provérbios 18, 21. Então, está vendo que você tem o poder com a palavra? Cuidado com o que você fala.
Então, se você falar uma palavra, né, e essa palavra machucar, procure voltar e pedir perdão. E é um desafio? Total. Deus respondeu para Moisés: o eu sou vai com você, ou seja, realmente sozinho a gente não pode realizar nada. Não é quem é você, é o eu sou vai com você, né? Ou seja, Jesus falou o quê? Sim, eu sou a videira, vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá muitos frutos, porque separados de mim vocês não podem fazer nada. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você é filho. E a gente tem que lembrar que o Deus Todo-Poderoso é conosco, né? Com Ele no nosso barco, as portas se abrem, as muralhas são derrubadas e o gigante cai por terra. A presença dele é garantia de vitória. Então, ou seja, ele não garante o mar tranquilo, até porque mares tranquilos não fazem bons marujos. Ele nos garante sim uma chegada ao porto seguro. Então você vai chegar, mas você vai chegar. Amém? Então não é quem eu sou, é quem ele é em mim. Porque eu não dou conta de fazer. Então para de querer fazer no teu braço e aprenda a depender do Senhor Jesus na sua vida. Tá? Para de dar essa desculpa, quem eu sou. Você tem que entender, você é filho de Deus, ponto. Sendo filho, ele vai dar conta, ele vai à frente. Amém? Então a primeira desculpa de Moisés foi quem eu sou, né? Perca de identidade. Então deixa eu falar, você tem uma identidade, você é filho de Deus. Amém? A segunda desculpa de Moisés foi: quando perguntarem qual o nome do Deus que me enviou, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Naquela época, o povo do Egito serviam vários deuses, e a gente já cantou aqui, né, que ele é Deus dos deuses. Então era aceitável o segundo questionamento de Moisés, né? O que eu vou falar? Como é que é o nome do Deus? Contudo, Deus respondeu a Moisés dizendo assim: diga que o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou, que o grande eu sou te enviou. O eu sou. Só que aqui, quando Deus fala que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus estava tipificando a trindade de Deus. Então, quando Deus se manifesta a Moisés como Deus de Abraão, nesse momento Deus está tipificando o quê? O trabalhar de Deus Pai nas nossas vidas, na vida de Moisés. Então, tanto que Abraão conquistou, furou muitos poços, adquiriu bens, ou seja, ele tinha um pai em quem confiar. Então, ele se manifesta como Deus Pai na vida de Moisés. A segunda coisa, quando Deus se manifesta a Moisés como Deus de Isaac, ele está tipificando o trabalhar do Filho, ou seja, o trabalhar de Jesus na sua vida. E às vezes você tem essa dificuldade de acessar o Pai, mas você pode acessar o Filho. Isaac era filho de Abraão. Isaac não trabalhou, Isaac só herdou as bênçãos do seu pai e pouco conquistou, mas viveu das bênçãos do seu pai Abraão. Né? Ou seja, assim foi o trabalhar de Jesus, onde ele sempre dizia que eu faço as coisas que meu pai tem me dito, tem me ensinado. Então às vezes a gente vai ter que acessar o quê? O Deus Filho, o Deus Jesus, para entender um pouco do Deus Pai, né? O próprio Jesus vai falar, né? Que ele fazia as coisas que o Pai mandava ele fazer, ele não fazia nada por ele. E por fim, quando se fala do Deus de Jacó, é tipificado o quê? O trabalhar do Espírito Santo. Então qual que é o Deus que eu estou enviando? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo transformou Jacó, lembra o nome Jacó é trapaceiro? Em Israel, príncipe de Deus, o Espírito Santo também está trabalhando na minha e na sua vida, para transformar o quê? O nosso caráter, a imagem de Cristo Jesus. Tá? Então eu acredito que Moisés não tem entendido o que é a grandiosidade do nome do grande eu sou, mas na medida que ele se colocou à disposição de Deus na obra, aí as dificuldades foram aparecendo, o Senhor se manifestava como o grande eu sou. Então por vezes você está enfrentando as batalhas da vida, mas o grande eu sou vai se manifestar na sua vida, através de Deus Pai, ou de Deus Filho, ou de Deus Espírito Santo. Moisés precisou de pão e o Senhor falou: eu sou fonte de pão. Moisés precisou de água e o Senhor falou: eu sou a fonte de água. Moisés precisou de um caminho e o Senhor falou: eu sou o caminho, e abriu o mar para eles passarem.
ou seja, o eu sou fez, o eu sou faz e o eu sou vai continuar fazendo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E mais tarde o Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: então disse Jesus: quando vocês tiverem matado o Messias, então perceberão que eu sou Ele mesmo, e que não tenho falado a respeito das minhas próprias ideias, mas pelo contrário, tenho falado o que o Pai me ensinou. Então, ou seja, sabemos que Deus Filho, Jesus, alimentou e disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas este, é um outro assunto para a gente falar em outro momento. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, nosso Deus não poderia escrever assim: eu sou isto, eu sou aquilo, porque o nosso Deus é muito mais do que cremos ou pensamos. Ele é o poderoso eu sou de acordo com a nossa necessidade. Então, por vezes, você vai ter uma necessidade que você não consegue acessar Deus Pai, mas você consegue acessar o Deus Filho, mas não consegue acessar Deus Filho, mas você consegue acessar Deus Espírito Santo. Ele vai se manifestar da maneira que você estiver precisando nessa noite. Amém? Então a segunda desculpa de Moisés foi: que nome que eu vou dar? Deixa eu te falar, o eu sou é o nome que você tem que falar. O Jeová Deus Todo-Poderoso. Amém? A terceira desculpa de Moisés foi: não crerão na minha palavra. O que eu vou falar, Diante dessa indagação de Moisés, o Senhor mostrou vários sinais, sendo o cajado de Moisés que virou uma cobra, sua mão ficou leprosa e depois ficava sangue em seu peito e as águas viravam sangue. Para você ter uma ideia, ele falou assim: como é que eles vão acreditar em mim? E aí Deus falou assim: pega esse cajado aí joga no chão, puf, virou cobra. Aí Deus falou assim: pega a cobra pelo rabo, puf, virou cajado. Então, para você ter uma ideia, que Moisés nem sabia o que ele tinha na mão, nem sabia como é que funcionavam as coisas. Deus falou: não, você não está entendendo, o eu sou está com você. Então, você não tem que ficar dando desculpa para Deus. Mas o que eu vou falar? Que palavra eu tenho para falar para essa pessoa? E às vezes queima no seu coração e você fala: será que eu vou falar? Será que eu devo falar? Fala, porque a palavra não é sua. Quem convence não é você. Quem que convence? Acabou. Olha como é que ficou mais fácil, Não ficou mais fácil? É só abrir a boca. E você não abre. É o Espírito Santo. Então basta você ter uma palavra. O Evangelho não consiste somente em palavras, mas também em sinais. O mundo precisa olhar para a nossa vida e ver sinais de mudança em nosso caráter e em nossas atitudes. Sabe, é quando olha e fala: nossa, fulano está diferente, Depois começou na igreja, agora está mudando, eu estou vendo mudanças nele. É sobre essas características. Quando Pedro e João foram introduzidos na presença do sumo sacerdote, em Atos capítulo 4, por terem curado um coxo de nascença em nome de Jesus, as autoridades observaram que Pedro e João estavam cheios de ousadia e intrepidez. A gente precisa desenvolver essa ousadia e intrepidez. O que fala 2 Timóteo 1,7? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, não nos tem dado espírito de medo. Mas o que Deus tem dado para nós? Um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Então, quando você passa mais tempo com Jesus, como você pode ver que quando os discípulos começam a andar com Jesus, existe uma transformação enorme nos discípulos. É igual com você. É uma caminhada. Então, quanto mais tempo você passar com Cristo, mais mudança e mais transformação vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa, vai acontecer na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. É fato. Entende? É um caminhar. E tem dia que você não vai dar conta e está tudo bem, que você não pode parar. Sabe quando você faz uma viagem e aí no meio do caminho quebra o carro? Você volta para casa? Vamos lá, estou indo aqui, vou para o Rio de Janeiro. Aí quando chega ali em Londrina, fura o pneu. Aí você fala: vamos embora, voltar para casa. Não, arruma, toca a vida. E aí muitas pessoas o quê? Cai, fica mal, ouve uma palavra e para. Não, cara, é aquele dia que não está legal. Mas você vai lá e cumpre o seu chamado. Porque não é sobre o que eu estou sentindo,
é sobre o meu propósito. Vocês precisam entender que quando você está no propósito do Senhor, você não caminha sobre um elogio ou você caminha sobre uma palavra de crítica. Porque falam mal? Sim. É todo mundo que gosta da minha pregação quando eu venho aqui? Não. E está tudo bem, porque eu estou no meu propósito, aquele que Ele me chamou para fazer, levar a palavra de Deus. Ponto. Eu só tenho que abrir minha boca. Só isso. E entregar essa palavra para vocês. E quem vai trabalhar no seu coração? Espírito Santo. Percebe? Fica mais leve? Fica mais leve o fardo. É sobre isso. Então a gente tem que parar de usar essa desculpa, né? João certa vez pediu para Jesus deixá-lo orar para mandar fogo e queimar uma cidade samaritana. Foi ou não foi? Falou, Senhor, deixa que eu manda um fogo para queimar esse povo aqui, não é? O apóstolo Paulo falou assim, queima esses caras aí, né? Só que olha que legal, mais tarde, ao escrever as suas epístolas, né? João fica conhecido como discípulo do amor. Houve transformação ou não? Houve. Eu costumo dizer, o meu mentor fala assim, Nicola, guarda a espada, porque eu sou Pedro, cara. Quando vê, vai decepor ele. Aí vem Jesus colando as orelhas do povo. É o Nicola. Quando vê, foi. Entende? Então isso é transformação. Quando se vive Jesus diariamente, né? E o mundo precisa ver o quê? Sinais da nossa vida através das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos caráter transformado. Amém? Para de dar desculpa. Eu vim aqui falar para você hoje, para de dar desculpa para o seu propósito, para o seu chamado. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E o propósito dele é espalhar o reino de Deus nessa terra. Esse é o propósito do Senhor sobre a sua vida. A quarta desculpa de Moisés: eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu não tenho oratória, sabe? Eu não sei cantar bem, sabe? Eu não sei bater direito a bateria aqui, eu não sei tocar os acordes. Moisés disse ao Senhor que não era eloquente, ou seja, que não tinha uma boa oratória, não falava bem. E eu amo a resposta do Senhor, porque o Senhor já respondeu esse versículo para o Nicola. Senhor, manda um lá, manda a Juliana falar lá, né? Manda lá a Marlene, né? Manda a Marlene falar lá. E aí, Deus falou assim para mim, Nicola, ele é sensacional. Quem faz a boca dos homens? Disse o Senhor. Quem faz com que o homem fale ou não fale, veja ou não veja, escute ou não escute? Não sou eu, o Senhor? Agora vá e eu farei com que você fale bem e direi o que você tem que falar. E acabou a conversa. Só vai, irmão. Por muitas vezes, né, nessas minhas viagens, aconteceu algo muito legal, que eu estou em treinamento aí numa situação, e aí eu cheguei lá no lugar, aí eu cheguei em São Paulo, desci o voo, o primeiro voo desce em São Paulo, eu estava indo para Salvador, e aí liga o meu mentor. Ô, Nicola, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Tá tudo bem com o seu voo? Eu falei, tá tudo bem. Aí ele falou assim, então, o meu cancelou. Eu falei, como assim cancelou? Não dá. Não pode ter cancelado. Não, cancelou. Aí, tudo bem amanhã, você então começar o treinamento e aí você vai falar? Eu falei, tudo bem. E desliguei o telefone, falei, Jesus, lascou, não vou dar conta, não sei falar. E aí começa, entendeu? Não sei falar, não sei o conteúdo, enfim, começa o quê? As palavras de acusação. Liguei para minha esposa, falei, Vitor, ora aí, porque amanhã eu sou sozinho, vou estar falando lá, né? Vou estar falando para mais de 50 pessoas. E ela falou assim, não, Vida, vai, você já está preparado, você está pronto. E aí, eu fui. Peguei o voo, desci, acordei de manhã, primeira coisa, irmão, ajoelhei, falei, Deus, se tu não sair desse quarto, eu é que não vou sair. Se tu não sair desse, não vou, não sei falar bem, Moisés. E aí Deus falou assim, rapaz, só vai. Eu falei, sim, senhor, obediência, princípio da obediência. E eu fui, gente, vou falar para você, eu nunca me senti tão poderoso naquele dia. Que os caras falavam, tá. Era eu? Senhor em mim. Deus me deu tanta coragem, tanta ousadia, tanta intrepidez, que eu fui lá e fiz, sozinho as pessoas. E quando chegou, né, o meu mentor,
Sabe o que o pessoal da turma fez? Não queria que o outro voltasse. Não é bacana isso? Eu falei, Deus, ao Senhor toda a glória e todo o louvor, porque não sou eu. Percebe, né? Então, eu preciso entender que eu tenho as minhas fraquezas, mas eu preciso acreditar em Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá? Então, é Deus, não é você. Só vai, tá? Então, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente precisa entender que não é a eloquência, a fala bonita que convence o homem do seu pecado, né? Não é. Existem evidências, o próprio Paulo afirma isso, está lá em 1 Coríntios 2:1, diz assim, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, irmão, conhece o apóstolo Paulo? Paulão. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês pela primeira vez, não usei de palavras empoladas, ou seja, de palavras polidas, de palavras bonitas, né? Ou de ideias pomposas, para lhes apresentar a mensagem de Deus. Gente, tem hora que você não tem que ficar aqui falando da teologia, do hebraico, do aramaico, né? Do grego, não. Só fala, Jesus morreu na cruz por você. Irmão, decora só um único versículo da Bíblia, enquanto você não estuda ela mais profundamente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Pronto, é sobre isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Você fala isso para a pessoa, fala, seguinte, sabia que a pessoa fala assim, você chega na pessoa, dica, tá? Você já recebeu uma declaração de amor? A pessoa normalmente fala assim, não, nunca. Eu falei, pois é, ele morreu na cruz por você. É sobre isso. Ele morreu na cruz por você. A maior declaração de amor de um Deus todo-poderoso sobre a sua vida. Olha como que ele te ama, gente. É sensacional. Então eu fico muito triste quando alguns pregadores só fazem barulho, né? E não pregam nada, não falam de Cristo. A mensagem central sempre tem que ser Cristo. Então a gente precisa passar mais tempo com a palavra de Deus e a gente precisa passar mais tempo com Deus, tá? E não me fale que você não tenha tempo. Nicola, eu não tenho tempo para fazer um devocional de manhã, né? Eu não tenho tempo porque eu trabalho, eu estudo à noite. Me dá o seu celular aí, deixa eu ver a quantidade de tempo que você fica nas redes sociais. Eu já vou falar para você se você tem tempo ou não. É uma questão de prioridade. Então, antes de você querer ter coisas, procure se transformar em alguém realmente parecido com Cristo. Amém? Então, entenda que no tempo oportuno você irá precisar ter uma palavra de Deus no coração, seja para você, seja para confortar alguém que Deus vai enviar para você. Então, você tem que ter uma palavra no coração. Cara, que seja Salmos 23, o Senhor é o seu pastor, não vai te faltar nada. Pronto. Amém? Então, chega de dar desculpa, né? E a quinta desculpa, envia outro. Eu não. Essa foi a desculpa, né? E essa é a desculpa que eu mais dei para Deus. Não, Deus, viu lá, manda o Jefferson, manda a Evelyn, né? Aí Deus fala, não, é você, Nicola. Hoje mesmo era o Jefferson que vinha aqui, agora não é mais Jefferson, pastor Jefferson. Glória a Deus, amém pela vida do Jefferson, né? Nosso pastor, eu tenho muita honra, muito orgulho dele, um grande amigo, eu fiquei muito feliz ontem, muito feliz mesmo, né? Deus, manda fulano, ele é muito mais poderoso que eu, ele tem uma palavra mais eloquente, fala muito melhor. Gente, só fala. Então, diante de todas as desculpas de Moisés, o Senhor foi paciente e rebateu, lembra? Moisés deu 4 desculpas, não sei falar. Só que quando Moisés fala assim, manda outro, o Senhor ficou irado, né? Moisés estava dizendo, Senhor, eu já estou contente aqui com a minha vida, cuidando das minhas ovelhas, tenho a minha esposa, tenho filhos, está tudo bom, mexe comigo não, está tão legal aqui, né? Só que a gente vê isso o tempo todo. As pessoas estão acomodadas, não querem trabalho. Você tem que entender que no reino de Deus, quanto mais você crescer, mais você vai servir. Né? Hoje mesmo os irmãos lá do louvor estavam lá no João de Barro. E à noite está aqui. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Entendeu? Porque é sobre o reino dele. Né? Ontem mesmo eu fui comprar pão. E aí minha esposa falou assim, nossa, demorou? Foi fazer o pão? Falei, não, é que tinha um irmão que estava querendo terminar o casamento dele. Aí eu falei, e aí, o que você falou para ele? Eu falei para ele que o Deus, se ele acreditava em Deus, falou que sim,
Eu falei, mas você é crente? Ele falou, sou. Eu falei, então você está me dizendo que o Deus que cria galáxias não vai dar conta do seu casamento. Então quer dizer, você já leu a Bíblia lá em Lucas 1,37? Ele falou, não. Eu falei, então lê lá. O que diz em Lucas 1,37? Não existe impossíveis para? Acabou. Então se não existe impossível, cara, o seu casamento vai dar jeito sim. São situações que eu preciso avançar. Amém? Então muitas vezes, muitos de nós precisamos de conhecer a ira do Senhor para sair da nossa zona de conforto. Cara, é quando Deus vem e fala, não vai sair? Não vai não? Tá, aí Ele permite, aí você fala, nossa, o inimigo está furioso. Não, quem está furioso é Deus, irmão. Quem está furioso é Deus, que você não sai desse lugar aí. Né? Mas está tão desafiador fazer faculdade e trabalhar e... Deixa eu te falar, agora que é a hora. É agora que você é novo, né? Porque depois de velho começa a ter uns negócios esquisitos, tá? Então, em nome de Jesus, para de enterrar os talentos que Deus deu para você, irmão. Você tem tantos talentos, né? Tantos talentos. Então, se o Senhor te chamou para louvar ou para pregar a palavra, ou seja, qualquer que seja o seu chamado, tá? Você vai ter que tomar uma posição com Deus, né? Deus, estou aqui, porque você precisa, você, através da sua vida, você vai ser um canal de bênção na vida de muitos outros irmãos. Eu alcanço a vida de vocês, irmãos. Eu não conheço a vida de vocês no dia a dia, mas tem alguém lá que está precisando ouvir uma palavra do Senhor, e você é esse Jesus possível para eles. Amém? Glória a Deus. Então deixa Deus te usar. Você tem que entender que quando você cuida dos filhos de Deus, né, você passa a ter acesso ao coração do Pai, e Ele cuida dos seus. Fica tranquilo, está tudo sob controle. E eu quero concluir, né? Não desista do seu chamado. Vem cá, Paulinho. Canta uma música pra gente. Moisés volta para o Egito, depois que ele tem esse encontro, desse monte de desculpa para Deus. Deus fala assim, cara, você entendeu? Ele entende que ele não tem que dar desculpa. E ele fala assim, o encontro com Deus no Monte Horebe fez com que Moisés tomasse uma posição novamente, e agora com o cajado na sua mão, ele volta para o Egito. Cajado na mão, gente, significa posição, fala de ministério, fala de chamado. Deus colocou isso na sua mão. Então a gente precisa, né, voltar para a posição com o cajado em mãos, com a autoridade de Deus nas nossas vidas, para sermos um vaso nas mãos do Senhor, um vaso de honra, e resgatarmos as vidas oprimidas pelo inimigo e guiá-las novamente à terra prometida. Amém? Em nome de Jesus, o que importa é o que Deus diz ao seu respeito e não o que o homem diz ao seu respeito. Eu vivi isso ontem. É sobre o que Deus diz sobre mim, não o que o homem fala. Você precisa entender, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você é uma bênção do Senhor, e Ele tem um plano e um projeto para a sua vida. Você somente tem valor nas mãos de Deus. Em nenhuma outra mão você vai ter valor. No livro de Atos 7,35, Estevão estava dizendo, a este Moisés, aos que haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe sobre nós? Foi este que Deus enviou como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Então não importa o que falaram de você, o que falaram contra você, o que falaram ao seu respeito, o que importa é o que Deus fala de você nessa noite. É Ele que te escolhe, é Ele que te capacita, apenas creia e respeite o processo. Amém? A gente precisa lembrar que dentro de uma semente tem uma floresta inteirinha. Assim, dentro de você existe uma nação inteira. Amém? Vamos ficar em pé para a gente louvar o Senhor?